Meus irmãos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E que bom que nós, uma vez chamados para essa amizade, nós fomos também atraídos por esse amor para estarmos aqui declarando isso a esse Deus maravilhoso, louvando a sua maravilhosa graça, que nós possamos guardar esse espírito adorador para que ele não se limite apenas às nossas reuniões dominicais, mas que eles façam parte da nossa vida. Não existe nada melhor, nada nesse mundo pode ser comparado ao fato de termos sido feitos amigos de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o texto é conhecido, nós meditamos nele em outro momento, antes de começarmos a estudar os solas. Eu quero só concluir a abordagem que eu queria fazer desse texto. As duas mensagens elas são independentes, mas eu queria voltar a esse texto para trazer alguns outros aspectos que não foram trazidos na mensagem anterior. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, dos versos 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Convido as crianças a virem à frente, nós vamos orar com elas. Elas também vão aprender da palavra do Senhor, de uma maneira que possam apreender o conteúdo melhor, com mais atenção e didática naquilo que estão sendo instruídas no Senhor. E nós aqui vamos clamar a Deus pela mesma misericórdia, porque também carecemos do discernimento do Espírito Santo, para que a palavra possa fazer sentido em nossos corações. Vamos orar para que Deus abençoe também a vida dos professores, que estarão ensinando aos nossos filhos, às nossas crianças, aos filhos da igreja, que eles possam ser capacitados pelo Espírito Santo do Senhor para falar aos corações desses pequeninos aquilo que eles precisam aprender e naquilo que eles precisam crescer, assim como nós também. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és Senhor, Altíssimo sobre todas as coisas. Tu tens feito de nós amigos, porque assim Cristo nos chamou para sermos amigos, dizendo para onde ia, o que ia preparar para nós e como nós estaríamos em comunhão plena, perfeita com Ele eternamente no reino eterno dos céus. Que este tempo presente, passageiro, efêmero, não é nada comparado àquilo que tem sido preparado para nós, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessas crianças, desses professores, de mim, da Tua igreja, porque não somos nada sem o poder e amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Não somos nada sem a vida no Espírito, nada sem o sacrifício de Cristo. Somos totalmente dependentes do Senhor, embora muitas vezes queiramos controlar as coisas. O Senhor é soberano sobre cada aspecto de nossas vidas. E não há 1 centímetro do nosso ser que o Senhor não declare autoridade sobre ele. Ó Pai, Tu que controlas até mesmo o cabelo que cai da nossa cabeça. Tem misericórdia de nós nessa noite. Aplique em nossos corações a Tua palavra, Senhor, e que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis da Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Que o meditar da Tua igreja sejam agradáveis da Tua presença. Que o Senhor aplique em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar a exposição de hoje contando uma história para vocês. Essa história não é minha não, mas é verídica. Foi contada pelo
teólogo, pastor John MacArthur, em um dos seus livros, e ele falava de um amigo dele, uma história real que aconteceu com um amigo dele. Ele estava em uma conferência, pregando em algumas igrejas entre a Carolina do Norte e a Carolina do Sul, toda aquela área a leste dos Estados Unidos, e ele estava hospedado na casa de alguns amigos, numa cidade chamada Asheville. E ficava mais ou menos próximo, algumas horas de Greenville, onde ele iria pregar, ele ia fazer essa conferência lá. E então ele havia combinado com alguns membros daquela igreja que viriam buscá-los e buscá-lo e levá-lo para a igreja para então pregar. E ele então avisa para os seus anfitriões, onde ele estava hospedado ali na casa de alguns irmãos, ele diz: olha, eu vou voltar mais tarde, por volta da meia-noite. Então vocês podem estar preparados, podem estar descansados que eu vou voltar, então talvez eu chegue mais tarde, não se preocupem com isso. E ele vai então, cerca de 2 horas de viagem, vai, prega, se estende na comunhão dos irmãos. Não sei se tinha uma cantina gostosa, como aquela que a gente faz aqui atrás, mas ele se prende ali na comunhão dos irmãos e então ele retorna, já tarde da noite. Quando ele está chegando, depois das horas de viagem necessárias para a volta, ele vê na casa a luz do terraço acesa, então ele conforta os irmãos que o trouxeram e diz: olha, vocês podem ir, eles devem estar esperando, a luz está acesa, vocês podem ir, já estou entregue, como talvez usando aqui nossas expressões, eu já estou entregue, já cheguei em casa. E então ele desce e vai lá e bate na porta, e a porta fechada, e ninguém abre. E então ele começa a ficar apreensivo, porque já é tarde da noite, ele se estendeu um pouco mais, já era mais de meia-noite, mas ainda assim ele tinha a expectativa de encontrar a porta aberta, e ele começa a bater na porta e ninguém abre. E então ele arrodeia a casa, tenta a porta dos fundos, bate e ninguém abre, sobe a janela, bate e ninguém abre, ninguém faz qualquer som, qualquer barulho. Ele fica pensando sobre como poderia fazer para então voltar, para entrar em casa e estar abrigado. E ele pensa: eu posso ir na casa de algum vizinho, mas se eu vou na casa de algum vizinho de madrugada, isso pode soar perigoso. Alguém pode... Lembremos que nos Estados Unidos nós temos um contexto em que as pessoas podem defender os seus lares armadas. Então, não é um lugar muito seguro para você ir de madrugada na casa de ninguém. E aí ele resolve, então, andar à procura de um telefone público. E ele sai andando, alguns quilômetros andando. Cai num barranco, se mela inteiro de lama, sobe com dificuldade e vê de longe assim a placa de um hotel. Ele vai até lá. E aí ele acorda o gerente do hotel, pede para o gerente do hotel para usar o telefone, o gerente gentilmente concede, ele liga para a família que o estava abrigando em Asheville, e então a família diz: mas por que você não usou a chave que está no seu bolso? Lembra que nós combinamos e eu lhe dei a chave? Estava no seu bolso. Meus irmãos, eu quis usar essa ilustração, assim também como o John MacArthur ele usou no seu livro, para mostrar que essa história real, ela ilustra muitas vezes as verdades espirituais da igreja. Quando buscamos pelos nossos meios, pela força do nosso braço, resolver todos os nossos problemas, enquanto a chave está sempre guardada no nosso coração, no nosso bolso. Muitos cristãos estão querendo alcançar bênçãos espirituais por meios carnais. Muitos cristãos estão querendo abraçar ou receber as promessas do Senhor pela força do próprio braço ou o entendimento natural de suas consciências corrompidas, quando a chave que nos dá acesso às promessas de Deus nos foi posta no coração por Cristo Jesus. Nós temos em Cristo tudo o que nós precisamos para enfrentar qualquer provação, para vencer qualquer tentação, qualquer dificuldade, quanto à provisão ou mesmo à perseguição desse mundo. Nós temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Ele é todo suficiente em nossas vidas. Não há nada que possa ser acrescentado ao Senhor. Nada que Ele não preencha completamente. Mas essa geração na qual nós estamos inseridos, secularizada, ímpia, ela tem levantado argumentos convincentes, argumentos que têm feito com que muitos cristãos de raízes superficiais em nossas igrejas
sejam conduzidos para longe da verdade, fazendo desejar a complexa busca pelo controle de suas vidas, pelos meios naturais, em vez de descansar na simplicidade do Evangelho da Graça. Temos buscado o favor do Senhor pela força do braço, como se pudéssemos nos fazer mais amáveis ao Senhor. Uma espiritualidade muitas vezes fundamentada numa doutrina imprecisa, frouxa, acerca das verdades do Evangelho, acompanhada de uma exposição negligente das Escrituras. Isso tem feito com que a nossa vida religiosa seja pautado como cristãos carnais, onde nós departamentalizamos, palavra longa, né? Nem sei se existe isso, mas nós criamos departamentos em nossos corações. O departamento eclesiástico, minha vida na igreja, o departamento profissional, e vamos separando as coisas, como se elas não fossem todas elas subordinadas e submissas ao Senhor, o Deus que é soberano e que reina sobre todos os aspectos de nossas vidas. Por isso nós não devemos nos espantar quando muitas das pessoas à nossa volta venham a preferir estar abraçadas com as meias verdades deste século, do pecado, assim como foi lá no Éden. Vocês lembram da história de Gênesis 3? É certo que não morrereis, negava a serpente acerca da verdade. Não foi assim que Deus disse? Misturava ali verdades, meias verdades, mentiras para convencer, para tragar o coração daquela mulher, daquele homem, para longe dos caminhos do Senhor. Não venhamos a nos surpreender, uma vez que estamos cada vez mais permitindo um conhecimento negligente das Escrituras, permitindo uma religiosidade superficial, que nós tenhamos irmãos tragados pelo secularismo, tragados pelos valores e cultura de uma geração perdida, de corações ímpios, e deixado o Senhor de lado para seguir os prazeres ofertados por esta vida neste tempo, em vez de preservar e perseverar com Cristo em santidade. Esses pensamentos, eles se manifestam de muitas maneiras na igreja. Eles se manifestam, eles se revelam quando nós escravizamos o nosso coração e o nosso prazer, por exemplo, a pornografia. Estamos deixando a palavra do Senhor de lado, a submissão à palavra do Senhor de lado e satisfazendo o Deus, do meu próprio coração, que precisa ser aplacado, que precisa encontrar satisfação e prazer. Quando nós buscamos essas coisas no sexo fora do casamento, ou mesmo na criação de filhos para o mundo, quando a sabedoria desta geração, o conhecimento do mundo se torna mais importante, mais relevante do que o compromisso de nossas crianças com a igreja e com o Senhor da igreja. Então nós preparamos filhos muito capacitados e pouco comprometidos, porque suas raízes elas são superficiais. É feito grama, é fácil de arrancar, é fácil de tirar de dentro do seio da igreja. Porque nós aprendemos dentro de casa que as bênçãos financeiras de uma segurança, de uma estabilidade, são mais importantes do que a dependência do Senhor. Os sofismas do tempo presente, e aí eu vou usar a expressão que Paulo utiliza aqui na nossa tradução da Almeida, Revista e Atualizada, o sofisma do tempo presente, tem entrado pela porta de nossas igrejas e muitas vezes nos nossos lares, tragando o coração de uma geração inteira. Enquanto isso, a igreja precisa despertar para a suficiência de Cristo, ou ela vai submergir no secularismo que tem tomado espaço em nossos corações, em nossas conversas, em nossa vida. A igreja de Corinto não era diferente da nossa hoje, da nossa igreja hoje, nos aspectos de problemas e virtudes. Uma igreja formada por um grupo de judeus, mas uma maioria gentílica, que constantemente era afligida, afrontada por falsos mestres,
que procuravam conturbar o meio da igreja. Haviam lá um grupo de judaizantes que diziam que as práticas, os rituais judaicos deveriam ser observados. E havia lá também um grupo mais secularizado, que procurava um sincretismo com aquilo que era praticado. Lembremos, estamos falando de Grécia, um dos berços, os grandes berços da civilização, mas também da prostituição, da luxúria, do culto pagão. Então a igreja começava a ser afligida pelas mais variadas sortes de pecado. Então Paulo escreve uma carta àquela igreja, uma primeira carta bastante dura, para confrontar a igreja acerca dos seus pecados, para levar os irmãos à disciplina, para exortar aquela igreja no caminho que deveria ser conduzido, para que aquela igreja amadurecesse no trato com os falsos mestres. E então aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, escrita cerca de mais ou menos um ano depois da primeira, Paulo parece começar a carta muito contente. Parece que aqueles irmãos que estavam tumultuando no meio da igreja foram tratados, foram disciplinados, porém ainda existem falsos mestres. E é fácil nós percebermos isso quando nós fazemos uma leitura mais aprofundada da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os 9 primeiros capítulos são capítulos mais de alegria, de satisfação por como aquela igreja havia sido despertada. Mas a partir do verso 10, ele começa a subir o tom. Porque a própria maneira como Paulo pregou o evangelho estava sendo questionada. Ele estava sendo acusado de utilizar meios carnais para a proclamação da palavra. E então Paulo começa aqui no capítulo 10, defendendo a sua posição apostólica, não por causa da sua vontade, mas por causa da vontade do Senhor sobre ele, que o chamou para isso, e falando aqui de uma batalha importante, na qual todos nós estamos tendo que lidar com ela em nossas vidas. Uma batalha espiritual que começa no nosso coração e que se estende no ambiente à nossa volta. Nossa luta não é contra homens, mas contra os valores pecaminosos dessa geração. O verso 3 e a primeira parte do verso 4 do capítulo 10 que nós lemos, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E depois ele vai dizer, no começo do verso 4, né? Ele vai falar que, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. As armas da nossa milícia, nós não militamos segundo a carne. Paulo utiliza aqui uma linguagem de guerra, de alistamento. Nós sim fazemos parte de um exército, mas não é segundo a carne, não é por meios carnais. A igreja invisível vai muito além daquilo que nós enxergamos da igreja visível, mas é necessário que a igreja visível se levante e manifeste a igreja invisível. O mundo é nosso campo de batalha. Eu gosto da ilustração de Moody, que diz: o lugar do crente é no mundo, como o barco na lagoa. O lugar do barco é na lagoa, mas o lugar da lagoa não é no barco, o lugar do mundo não é no cristão. O cristão vai estar no mundo, o mundo é o nosso campo de batalha. Porém, o lugar do mundo não é nos nossos corações, não é em nós. O mundo é nosso campo de batalha, mas não o mundo material. Os valores do tempo presente têm se levantado contra a igreja do Senhor. O conhecimento e os argumentos dessa geração têm se levantado contra o conhecimento do Senhor. A obra do Espírito Santo em nós é uma guerra espiritual contra os inimigos espirituais que possuem objetivos também espirituais contra nossas vidas. E nós precisamos guardar o nosso coração armados, revestindo de toda a armadura de Deus. A arma é espiritual, a arma é a palavra transformadora do Evangelho, ela é poderosa em Deus, é isso que Paulo está falando aqui. O método do Evangelho não é a força externa, o método do Evangelho não é o poder humano, não é a força do braço que nós vamos conseguir, não é na força do braço que nós vamos conseguir convencer as pessoas a abraçar o Evangelho de Cristo.
mas a brandura da verdade, da sabedoria, do conhecimento de Deus revelado e aplicado no poder do Espírito Santo no coração dessa geração. A consciência é responsável por prestar contas somente a Deus. E nós precisamos tratar muito bem da nossa consciência. Pois, se nós falharmos nisso, nós vamos cauterizar a consciência. E ela vai se tornar insensível para com o pecado. E nós não vamos perceber quantos passos demos até o momento em que caímos definitivamente nele. E estivermos nos sentindo destroçados, destruídos por causa do caminho, da jornada que nos levou até ali. Eu queria chamar a atenção, e esse é o objetivo central da exposição dessa noite, para o fim do verso 4 e início do 5º. Eu queria focar a nossa atenção nas fortalezas, nos sofismas dessa geração. Paulo vai dizer que as armas são poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E a expressão aqui anulando é destruindo, é fazendo vir abaixo. Perceba que há altivez, há orgulho, há arrogância, há um conhecimento mundano e secularizado indo acima, mas as armas de Deus são poderosas para fazer com que isso venha abaixo e seja destruído, e seja destronado. O rei que tenta reinar sobre essas fortalezas. As armas são espirituais porque a batalha é espiritual. A oposição de Satanás se dá contra o evangelho da verdade. A altivez dessa geração incrédula, ela se levanta contra o conhecimento do Senhor. Paulo não conduz seu ministério com armas semelhantes àquelas que são utilizadas pelo mundo. Filosofia humanista, habilidade intelectual ou organizacional, relativismo, ou mesmo faz uso de sua confiança, ou vã confiança, ou força da sua personalidade. Paulo não está interessado nestes meios, mas essas são habilidades naturais. E quando pomos nela nossa confiança, estamos fazendo delas armas carnais sobre as quais nós estamos utilizando erroneamente. Qualquer poder contra a influência do pecado não pode ser vencido por essas armas, ou mesmo para nos justificar quando cairmos nele. O único poder que essas armas possuem é de cauterizar a nossa consciência. Bill usa uma expressão de couro de cotovelo, né? Quando você aperta, não sente mais nada. Às vezes, quando a gente começa a viver deliberadamente no pecado, a nossa consciência vai criando couro de cotovelo. Vai ficando sem sentimento, sem sensibilidade, sem perceber a dor. Então não se prepara ou não evita aquilo que provoca a dor. Meus irmãos, nós precisamos cuidar para que as armas do Senhor, as armas espirituais do Senhor, estejam sempre prontas em nossas mãos. Talvez como aqueles homens que reconstruíam um muro, liderados por Neemias, era a obra com a mão e a arma com a outra. É a vida com a mão e o coração protegido, guardado no Senhor com a outra. Precisamos viver neste mundo, precisamos estar nesse mundo, precisamos dar testemunho nesse mundo, trabalhar, ser educados, comer, beber, criar nossos filhos, cuidar da nossa família, mas guardando o nosso coração na palavra da verdade do Evangelho. Um autor e comentarista bíblico, ele vai falar a respeito de Paulo nessa passagem, dizendo: ele está armado com um tremendo senso daquilo que o Evangelho é, a imensidão da graça nele contida, o terror do julgamento, e foi isso que lhe deu poder e o levantou acima das artimanhas, da sabedoria e da timidez da carne. Nós precisamos estar ousadamente armados com aquilo que o Evangelho é. Ele é, sim, em uma imensidão de graça. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos proclamando uma imensidão de graça, mas também estamos proclamando o terror do julgamento. O poder do Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça que recai sobre ele, o juízo de Deus.
E é nesse momento que nós enxergamos tão somente em Cristo o escape para que a nossa vida não seja destruída no inferno com o diabo e seus anjos. Suas armas são dependentes do poder do Espírito Santo e não dependentes da força do poder do homem. A lealdade espiritual dos homens, meus irmãos, da igreja, ela não pode ser conquistada através da carne, não pode ser conquistada por meios carnais, por atalhos, mas através da guerra espiritual travada em nossos corações, quando o Espírito milita contra a nossa carne, quando o Espírito nos revela a grandeza de Deus, a altura, a largura, a profundidade do seu amor. E então nós, contentes, somos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Tem uma frase do John Piper que diz que Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós estamos satisfeitos nele. Contentamento. O Senhor é o meu pastor e nada mais me falta. Eu não tenho outra necessidade, porque se o Senhor é meu pastor, Ele está cuidando de tudo que eu preciso. Os argumentos e valores seculares são as poderosas armas dessa geração. E é sobre essas armas que nós precisamos cuidar, nós precisamos nos defender. O intelecto humano se levanta como um muro. Aí a vontade do homem se levanta como a sua fortaleza. O homem intelectual, ele estabelece uma muralha na qual ele vai usar para lhe proteger nesse enfrentamento. A sua vontade é como um castelo, como uma torre, da qual ele estará atirando as suas flechas para satisfazer o seu eu, o seu querer. Um sofisma, e explorando aqui um pouco mais a expressão utilizada, é um argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir pensamento. O sofisma, ele tenta produzir uma ilusão da verdade, que, embora ele simule um acordo de regras lógicas, ele vai usar de lógica para estabelecer uma meia-verdade, para estabelecer uma mentira. Ele apresenta, então, na realidade, uma estrutura inconsistente, incorreta, que muitas vezes é feita de maneira deliberada, com intenção de enganar. O termo sofisma, ele tem a mesma raiz da expressão sabedoria, vem do grego. E Paulo está falando aqui, escrevendo em grego para homens na Grécia. E ele vai dizer que, olha, aquilo que foi ensinado em toda a Grécia Antiga, através dos sofistas, aqueles homens que eram os mestres dos filhos da aristocracia, que ensinava a eles sobre argumentos, mas argumentos lógicos, mas imprecisos quanto à verdade. Isso deveria ser quebrado pelo poder do Evangelho. O sofisma trata de uma argumentação falsa, que é cometida intencionalmente, muitas vezes, com o intuito de persuadir o outro, de conduzir o outro. E o secularismo em nossa geração tem surgido de várias outras formas, se manifestado em nossa igreja como a grande meia-verdade do nosso tempo. Isso tem sido abraçado por muitos dos nossos irmãos. O sofisma do tempo presente, eles atuam simultaneamente na normatização do pecado. Nós temos tratado o pecado de uma maneira cada vez mais normal. Todo mundo faz, é assim mesmo. E nós abrimos mão de confrontar, de exortar. Preferimos idolatrar a paz, preservando ali a amizade, do que dizer, meu irmão, você está errado, porque você está agindo contra a palavra do Senhor. Isso é perigoso para a sua vida. Igreja de Cristo, vocês estão errados sempre que agem contrários à palavra do Senhor, e isso é perigoso para as suas vidas. Essa geração incrédula, ela vai tentar constantemente tomar para si o poder de definir aquilo que é amor, do ponto de vista homem e mulher, de quem tem o direito à vida, quando se trata da defesa do aborto, da corrupção de valores da família, sob a bandeira do feminismo. E muitas destas pautas são aplaudidas, ou melhor, são curtidas e compartilhadas no seio da igreja. Nós temos abraçado o secularismo,
Nós temos deixado que o secularismo venha competir com a verdade preciosa da pureza do Evangelho no nosso meio. Quando os tribunais seculares, eles passam a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eles, na verdade, estão assumindo para si o direito de decidir o que é casamento. No entanto, as instituições humanas não têm esse direito. Esse é um direito que permanece e pertence somente ao Senhor. Está estabelecido lá em Gênesis 2, está estabelecido lá em Efésios 5, o fundamento e a manifestação desse fundamento. Meus irmãos, quando, e em outro lugar óbvio, essa geração tem avançado com o secularismo em todo o nosso sistema de educação, o relativismo tem sido a grande bandeira moral de nossas salas de aula. Nossos filhos têm sido confrontados, ou melhor, têm sido conduzidos por uma cultura relativista. Têm sido conduzidos pela altivez do intelecto desta geração contra o conhecimento do Senhor. E então, a eliminação de todos os livros didáticos que tragam referência ao Criador promovem no coração de nossas crianças um distanciamento daquilo que deveria ser a mãe de todo conhecimento, a mãe de toda a ciência, que é a palavra do Deus vivo, que é a teologia. Todo o resto se submete àquilo que Deus determina. Deus diz ao nada, haja luz, o nada obedece. Deus diz para nós que devemos viver de acordo com a sua palavra. Como nós nos portamos diante disso? Nós preferimos abraçar a ciência dessa geração ou submetê-la, ou conduzi-la cativa a Cristo Jesus. Toda a nossa vontade, toda a nossa consciência deve estar sujeita e obediente a Cristo Jesus. Esse é o escape, esse é o tratamento do problema. O problema é o secularismo, o problema é o relativismo, o problema é o modo como um coração relutante acerca da verdade do Senhor se porta diante da cultura e ciência dessa geração. Mas a solução está em Cristo Jesus. A solução não está em bater freneticamente na porta, de tentar subir a janela. A solução está na chave que nós temos guardada, porque Cristo Jesus nos deu. A chave da promessa, da esperança, da certeza das coisas que não se veem. É pela fé que nós cremos que Deus criou o mundo. Está lá em Hebreus. E Deus criou o mundo em 6 dias, como a palavra do Senhor diz. Nossa consciência é responsável somente para com Deus. O poder de Deus é capaz de romper as barreiras das mentes e dos corações dos homens. Se não fosse assim, nós continuaríamos incrédulos acerca do Senhor. Continuaríamos alienados acerca do Deus vivo. Mas o poder de Deus, ele então tira a nossa razão do cativeiro. Ele nos liberta radicalmente, ele liberta radicalmente o nosso caráter. Ele liberta a nossa vontade, a nossa sabedoria. Ele aplica a Cristo como o sumo Senhor de todo o conhecimento e verdade. E Ele aplica a sua palavra em nossos corações, e Ele nos molda a ela. E Ele nos faz mais sábios do que os sábios desse mundo, como talvez Daniel e seus amigos, quando chegaram lá no cativeiro na Babilônia. Nabucodonosor encontrou em Daniel e seus amigos homens que não se deixaram corromper nem contaminar com a cultura daquela geração. Quando fala ali que Daniel não escolheu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, ele não perdeu a sua identidade. Ele não deixou de manifestar que era povo de Deus. Ele não deixou aculturar-se aquela geração. E Nabucodonosor encontrou em Daniel e seus amigos uma sabedoria que não havia em nenhum outro homem. Porque a nossa sabedoria, ela vem do alto, ela vem do Senhor. Ele é que nos dá sabedoria, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento. Apenas o Espírito Santo pode produzir e sustentar a nossa vida espiritual.
Nós não temos esse poder nem essa habilidade. Ele, e somente Ele, pois todos os nossos esforços nessa direção são inúteis. Todos os nossos meios carnais não são suficientes para nos sustentar e nos preservar nos caminhos do Senhor. O que garante a perseverança dos santos, esse é um ponto importante da nossa doutrina. Nós perseveramos, nós somos chamados por Deus e nós vamos ser recebidos por Deus, porque nós vamos perseverar até o fim. Mas o que garante essa perseverança não é a minha habilidade, nem a minha capacidade natural, mas o que garante a perseverança dos santos é a preservação dos santos, é a preservação dos eleitos pelo poder do Espírito Santo, que é superior à minha vontade, que realiza em mim tanto o querer quanto o manifestar, o realizar, o agir. É por causa do poder do Espírito Santo em nós que nada pode me separar do amor de Deus, nem eu mesmo, nem os meus pecados, porque onde abundou o pecado em minha vida, superabundou a graça do Senhor, e não há legalismo que possa tirar isso de mim, e não há governo ou autoridade que possa tirar isso de mim, porque aquele que me deu é mais poderoso do que todas as fortalezas dessa geração, de todo conhecimento e ciência dessa geração, do que toda altivez e orgulho que possa ser então produzido por esse povo ímpio e de coração distante do Senhor. Deus é mais poderoso de todas as coisas. Então, o que garante a nossa salvação é aquele que nos dá a salvação, aquele que é poderoso para nos fazer chegar até o fim dessa jornada. Aquele que nos chama é aquele que nos acompanha e é o que nos recebe. É o mesmo Deus, nele está a nossa segurança. Se o Espírito parasse, se ele simplesmente parasse a sua obra de sustentação e santificação em nós, nós certamente cairíamos de nosso estado de salvação. E certamente voltaríamos para o caminho do inferno. Mas o Espírito Santo não para, porque aquele que começou a obra em nós é fiel para completá-la até aquele dia. E o Senhor voltará e achará em nós pessoas aperfeiçoadas pelo poder da sua palavra, de glória em glória, mesmo que tenhamos que passar por providências amargas nesse caminho, nessa jornada. Nós precisamos vencer os sofismas desse tempo, como igreja, como família, como indivíduos. O secularismo, ele também tem nos levado à esteira da revolução sexual. O vício da pornografia é um problema também no meio da igreja. A gente às vezes deixa essas coisas debaixo do tapete, mas isso é um problema sério no meio da igreja, no meio dos jovens, no meio dos adultos, homens, mulheres. O secularismo tem imprimido um ateísmo sutil na igreja, levando as pessoas a reconhecerem o mundo material como basicamente o único mundo existente. Isso não precisa ser professado, claramente é vivido. Nós vivemos muito mais, nós colocamos muito mais energia, nós gastamos muito mais tempo nas coisas dessa vida do que com o Senhor. O Senhor tem o tempo que sobra, quando sobra. E nós não temos rotina no relacionamento com Deus. Nós não temos rotina de buscar os meios de graça através da oração, da sua palavra. Mas nós temos muitas outras rotinas que tomam o nosso tempo. E essa é uma artimanha sutil do secularismo, nos ocupar dos afazeres e as preocupações deste mundo e tirar o nosso coração e o nosso pensamento do Senhor. Cristo provê o Espírito Santo para nós. Ele chama de outro consolador, de paráclitos, um advogado, alguém que vai estar ali conosco para nos defender. De mesma essência dele. E isso é suficiente para cada circunstância de nossas vidas. Uma vez que nós temos o Espírito Santo, ele é como a chave da promessa, capaz de abrir a porta até mesmo do castelo do gigante desespero, como ilustrado por Bunyan no Peregrino. O Espírito Santo do Senhor, Cristo em nós, é a chave que nós carregamos para abrir as portas que se fecham diante de nós. É a chave que nós carregamos para encontrar abrigo no Senhor, para descansarmos à sombra do Deus Todo-Poderoso.
mas também é o meio pelo qual nós vamos reunir em nós e em nossas vidas as armas capazes de destruir o conhecimento dessa geração. As armas capazes de fazer com que nós permaneçamos inabaláveis nos dias maus, porque os dias maus virão. E nós precisamos estar firmes no Senhor. Ou então vamos nos encontrar perdidos, desesperados, preocupados, ansiosos. Eu tenho certeza que essas coisas não acontecem na igreja. Se nós nos lembrarmos de quem Deus é, se nós nos agarrarmos às suas promessas, se nós não desconsiderarmos aquilo que Ele prometeu ser em sua palavra, essas coisas podem até surgir em nossas vidas, mas elas não vão encontrar lugar permanente no nosso coração. Porque o Senhor é tudo para nós. E se Ele é tudo para nós, nós não temos necessidade de mais nada. Essa é a minha exortação para a igreja nessa noite. Sim, nós estamos sendo atacados pelo secularismo, pelos argumentos, pelo sofisma dessa geração. Mas nós podemos encontrar em Cristo Jesus escape, abrigo, quando nós levarmos as nossas inquietações, quando nós considerarmos o nosso pensamento e, em vez de articularmos, em vez de construirmos razões para combatermos essas coisas, busquemos as razões que Deus já preparou. Imagine José planejando a sua vida. Imagine José tendo sonhos sobre como deveria crescer, constituir uma família, trabalhar e ter filhos. Imagine José diante, então, de sua realidade, quando Deus o sacudiu de um lado para o outro, quando os irmãos intentaram mal contra ele, mas nos planos do Senhor, que não eram os seus planos, quando Deus agiu de maneira planejada, no lugar não planejado por José, Ele fez cumprir a sua vontade na vida dele, como tem feito cumprir a sua vontade em nossas vidas, mesmo através dos lugares não planejados por nós. Que Deus sustente o nosso ânimo e nos revista com a sua palavra e poder, em nome de Jesus.